Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe nesta quarta-feira. Amém. Que Deus te ilumine, que Deus te dê graça, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, poderosamente em nome de Jesus. Que Deus vá à frente, tirando todo o embaraço, tudo aquilo que não provém dele, todo o mal, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você crê, diga eu recebo, diga eu aceito esta palavra na minha vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje quero trazer um ensinamento para as nossas vidas que pode fazer muita diferença no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida. Porque geralmente muitas pessoas, geralmente ninguém, a maioria das pessoas não gostam de ser chamado a atenção, não gostam de ser afrontadas, como eu disse ontem, né? E geralmente as pessoas elas não gostam de ser aconselhadas. As pessoas geralmente elas não gostam das pessoas estar chamando a atenção delas, confrontando elas, aconselhando elas, dando opinião na vida delas. Geralmente a maioria das pessoas elas não gostam, porque todos nós, né? Todos nós achamos que já sabemos de tudo, já sabemos de todas as coisas, né? Principalmente você já percebeu as crianças, os adolescentes, você fala alguma coisa, não, eu já sei de tudo. Você acredita que os nossos filhos, eles acham que sabem mais do que nós? Isso, na cabeça deles, eles acham que sabem mais do que a gente, né? Então, você já foi confrontado, chamado a atenção, ou alguém foi aconselhar você, como você se sentiu? Como você se sentiu naquele momento em que a pessoa estava te aconselhando, chamando a sua atenção, ou estava te confrontando? Como que você se sentiu? Geralmente a maioria das pessoas não se sentem bem por causa disso, porque às vezes elas acham que já sabem de tudo, às vezes ela acha que não precisa da opinião ou de conselho de ninguém. Tem um ditado que até diz, se conselho fosse pago, ninguém dava de graça, né? Então, as pessoas, quando elas são chamadas à atenção, quando elas são afrontadas, geralmente elas logo se arrepiam, né? Elas ficam todas arrepiadas e já quer logo rebater, né? Ela não quer nem saber, a pessoa já quer logo rebater. E geralmente há muita discussão. E geralmente quem não ouve conselhos, geralmente quem não sabe ouvir as pessoas, geralmente elas acabam futuramente se dando mal. Para 2024 eu quero que você aprenda, eu quero dizer para você aprender a ouvir conselhos, aprenda a ouvir a opinião das pessoas, aprende quando as pessoas forem chamar a sua atenção ou confrontar você, você não precisa bater boca, simplesmente escute, fique em silêncio, aprenda isso, pare para pensar um pouco no que as pessoas estão tentando te dizer, tentando passar, porque às vezes aquilo que elas vão falar, às vezes algumas coisas não vai melhorar em nada na sua vida, né? O que você deve fazer? Você deve ouvir, reter o que é bom, reter o que te faz bem, aquilo que vai acrescentar na sua vida. E o que não for acrescentar em sua vida, você descarta aquilo. Aquilo que não serve, aquilo que não serve para a sua vida, você segue a sua vida. Amém? Então, aprenda a ouvir conselhos, aprenda a ouvir o que as pessoas estão tentando te ajudar. Pare para pensar em todas as vezes que as pessoas elas foram te aconselhar, elas foram te dar uma opinião, elas foram fazer algo para te ajudar, né? Foi chamar a sua atenção em certa questão, em certas coisas ou em certas atitudes, e você não parou para ouvir aquela pessoa e você chegou até a discutir com essa pessoa. Aí, passado algum tempo, você disse, nossa, se eu tivesse escutado aquele conselho. É assim ou não é que acontece em nossas vidas? Às vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Às vezes Deus usa até uma mula para falar conosco. Quem dirá não vai usar um ser humano para estar nos orientando no nosso caminho? Na verdade, nós erramos muito por não ouvir as pessoas, por não ouvir as pessoas mais velhas, por não ouvir as pessoas mais maduras, por não ouvir as pessoas mais sábias, né? Porque geralmente nós não queremos ouvir. Nós não queremos que ninguém mete o dedo na nossa vida, né? Mete a colher de pau em nossas vidas. Geralmente é assim que acontece. Mas se nós pararmos para pensar, depois de
Quando chega uma certa idade em nossas vidas, nós precisamos, aí é que a gente para pensar nos conselhos, nas opiniões, nas afrontas, quando as pessoas chamaram a nossa atenção, é que nós refletimos, puxa vida, se eu tivesse ouvido aquela pessoa, nada disso teria acontecido. Talvez eu estaria melhor, talvez teria acontecido assim. E realmente, geralmente nós colhemos aquilo que nós plantamos. E conselhos, sempre vai ter pessoas para nos aconselhar. O problema é que nós achamos que as pessoas estão dando opinião da nossa vida. Então, antes de você pensar assim, porque algumas sim, algumas querem dar opinião, algumas não querem só dar opinião, elas querem que você viva do jeito delas. Né? Então você precisa ter sabedoria e ter um jogo de cintura para saber lidar com esse tipo de pessoas. Porque nós não podemos julgar todo mundo, né, no mesmo cesto e dizer que todo mundo é a mesma coisa. Não. Algumas pessoas, elas realmente vêm para nos ajudar, para nos aconselhar. Outras, elas vêm para dar opinião, dar maus conselhos, né? Conselhos que são fora do padrão bíblico. Então isso vem e acaba destruindo. Por exemplo, né? Larga da sua mulher, larga do seu marido, faz outras coisas. Então, tipo assim, nesse tipo, as pessoas vêm aconselhando. Isso é um mau conselho, né? Então, se alguém te aconselhar, escute de bom grado, né? Desarma. Não fique armado ali, querendo rebater, querendo se justificar. Né? Primeiro ouça as pessoas e você vai ver o bem que você faz. Quando você ouve as pessoas, você acaba adquirindo conhecimento e sabedoria. Amém? Aí você retém o que é bom, descarta aquilo que não presta, aquilo que não serve e você segue a sua vida. Você segue a sua vida. Amém? Quem ouve bons conselhos ama a disciplina. Quem ouve bons conselhos e ama a disciplina, as pessoas que ouvem os conselhos, as pessoas que escutam, que ama a disciplina, primeiro você tem que amar ser disciplinado, porque a maioria das pessoas não gostam, né? A maioria das pessoas não gostam de ser disciplinadas, não gostam de ser chamadas a atenção. Então você precisa mudar o seu modo de pensar. Você precisa aceitar as pessoas, às vezes, chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção, né? Porque as pessoas que ouvem bons conselhos e aceitam a disciplina, elas acertam mais na vida, elas fazem boas escolhas por causa dos conselhos, por causa da disciplina. Elas evitam prejuízos, tanto financeiros, prejuízos espirituais, prejuízos emocionais. Então ela evita muito prejuízo. Ela vive com mais sabedoria. Ela sabe, a pessoa que ouve conselhos e disciplina, ela sabe, seleciona melhor os seus amigos e vive com mais segurança. Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe, do meu pai, se eu tivesse ouvido alguns conselhos das pessoas que chegou perto de mim e me deu conselhos, me deu orientações, me chamou a atenção sobre certas coisas, afrontou comigo, né, me aconselhando, se eu tivesse dado ouvidos, talvez hoje, eu estaria muito bem melhor. O problema é que no momento a gente não quer ouvir, a gente não quer saber, a gente não quer saber de opinião, a gente acha que está todo mundo entrando na nossa vida, mas pare um pouco para pensar. Pare um pouco para pensar. Se Deus te mostrar, se você sentir que aquela pessoa, principalmente, né, pessoas que você não conhece direito, né, aí sim você repreende essa pessoa, né, perguntando ela por que ela está opinando na sua vida, né. Se ela te faz uma pergunta, rebate com uma outra pergunta, né. Esse é o segredo, esse é o código. Se alguém te fizer uma pergunta querendo saber algo da sua vida, quanto você ganha? Para que você quer saber? Seu marido faz o quê? Não, para que você quer saber? Sua esposa faz o quê? Para que você quer saber? Você está entendendo? Para você já cortar o mal pela raiz, porque tem pessoas que não precisam saber nada da sua vida, você não tem obrigação nenhuma de contar o que acontece na sua vida para os outros. Amém? Então, a lição de hoje é: aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a ouvir conselhos. Amém? Aprenda a ouvir conselhos e se prepare para ser confrontado, para as pessoas ser chamadas a atenção, porque as pessoas se preparam para tudo, menos às vezes para isso também, para ser chamada a atenção, né? Então, fica este conselho para você nesta manhã. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal. Acabará mal. Mas os que os seguem será recompensado. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas os que os seguem será recompensado. Versículo 14 diz assim:
Os ensinamentos dos sábios são fontes de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Olha para você ver o tanto que é bom, às vezes, você escutar o que as pessoas estão dizendo. Amém? Acata, às vezes, alguns conselhos. Você não precisa brigar, você não precisa discutir com ninguém, né? Você só precisa selecionar. Não, isso aqui foi bom, beleza. Obrigado, tchau, tá. Não precisa nem discutir nem nada, né? E aquilo que for ruim, você só descarta e segue a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque assim nós conseguiremos viver bem com as pessoas, né? Sem precisar discutir, amém? Sem precisar discutir, sem precisar brigar com as pessoas, né? Então, esse é o conselho que eu quero deixar para você no nome do Senhor Jesus, amém? Aprenda a ouvir conselhos, aprenda a escutar as pessoas, amém? Para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Talvez o conselho que você não quer ouvir está vindo de Deus usando essa pessoa, né, para te abençoar. E às vezes você tem rejeitado muitos conselhos que veio de Deus, te livrando da morte, te livrando de algumas coisas, alguns prejuízos que você tem tido. Então, às vezes Deus usa as pessoas mais, você logo se arma, né? Então desarme e deixa Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Esse é o meu conselho. Então guarda este conselho nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.